Bem-vindos aqui ao Modernidade Ciência e hoje, após as notícias do trágico acidente com o balão em Santa Catarina, ali na Praia Grande, que é um local tradicionalmente de voo de balões, eu decidi fazer um vídeo aqui para vocês, fazendo algumas considerações conceituais a respeito do voo em balões. Não se trata de fazer uma análise do acidente em si, né? Ainda são poucos dados, existem várias versões do que poderia ter acontecido, não se trata disso, né? Bom, então, alguns pontos iniciais. O voo em balão tem mais de praticamente 250 anos, começou ali na França com dois, né, então uns monges e tal. Na falta de um balão, vou usar uma lâmpada, né, com esse formato, né, esférico, né? Então, os primeiros balões a ar quente tinha esse formato assim, esférico, porque, do ponto de vista de volume, né, uma esfera tem o maior volume, né, no espaço, né, qualquer outro tipo de figura geométrica, em termos volumétricos, acaba tendo, se você for comparar, ele vai ter que ter uma área maior do que uma esfera. Então a esfera ela acaba tendo a menor superfície, o que ajuda na construção, no peso e tal, para o maior volume. Então, os primeiros balões sempre tiveram esse formato esférico, preso por amarras, né, por cordinhas que ficavam em volta daquela estrutura que se inflava. Mas o princípio de Arquimedes é exatamente o mesmo. Aliás, Arquimedes descobriu isso tomando banho, né? Então, quando você está numa banheira e coloca a água exatamente no limite da borda da banheira, e aí você, tibum, vai para dentro da banheira, aquela quantidade de água que sai é exatamente o volume do seu corpo, né? Então ele expulsa aquela quantidade do volume, não dá mais para ter aquele volume junto com você dentro da banheira, por isso que ele sai. Só que aí o Arquimedes percebeu que havia uma certa flutuação do corpo dentro ali daquela coisa. Então ele começou a imaginar o conceito do empuxo. Então o que faz um balão de ar quente subir é o diferencial de densidade dentro daquela cápsula que é a estrutura do balão e a atmosfera externa. Havendo essa diferença de densidade, haverá um empuxo que é uma força que tem que compensar o peso que está puxando toda aquela estrutura para o chão. Nesse acidente aí lá em Praia Grande, o que se diz que são ali 21 pessoas que estavam na cesta do balão. Então, fazendo um cálculo, fizemos um cálculo aqui, pegando 21 pessoas, um peso médio de 70 quilos, só para fazer um, né, cálculo médio, daria 1.470 quilos, só de pessoas, né? Então, praticamente 1.500 quilos, 1,5 toneladas, só de pessoas. Considerando os equipamentos que tem que estar ali, os cilindros, provavelmente de propano, que é o gás que mais se utiliza para fazer a queima, existem outros mais sofisticados, né, no mundo, né? Até hoje se usa balões mistos, que uma parte é de hélio, balões de hélio que estão dentro da estrutura, e mais a questão do ar, mas isso é detalhe. O mais comum são queimadores de propano, que aquece o ar dentro daquela estrutura. Evidentemente que esse material ele tem uma certa resistência ao calor, né? O material cada vez mais moderno, né? O Nymex, por exemplo, é um dos materiais usados, mas ele tem um limite. Ele tem um limite de temperatura antes de pegar fogo. Então não é verdade que a textura ali de um balão nunca pega fogo, né? Uma vez aquecendo o ar dentro dessa estrutura, então nós estamos aqui com 1.500 quilos das pessoas no cesto, mais o cesto, mais os cilindros e tal, vamos dizer que sejam 200 quilos. Então nós, para tirarmos esse balão do chão, temos que criar um empuxo de 1.700 quilos na diferença de densidade do ar. Por isso que no voo desses balões é mortal para eles uma temperatura externa do ar muito aquecida. Por isso que esses balões decolam na madrugada. Por a temperatura estar fria, o ar
externo está numa densidade muito maior do que ao meio-dia ou às 2 da tarde. Então, para aquele volume do receptáculo lá do balão, para elevar aqueles 1.700 quilos, às 5h30, 6 horas da manhã, é mais fácil do que ao meio-dia. Talvez o volume do balão, ao meio-dia, você não conseguiria levar 22 pessoas, talvez você consiga levar 5. Estou chutando aqui. Então, a relação de densidade e temperatura é muito importante, porque a temperatura afeta na densidade do ar. Né? Quanto menor for a temperatura, maior a densidade do ar no invólucro. Então, as temperaturas baixas favorecem a decolagem dos balões. E a potência daquele calor que vai subindo para dentro daquele receptáculo ali do balão, se você conseguir realmente colocar uma quantidade de calor que vai aquecer o ar, a densidade desse ar que está aprisionado vai cair drasticamente e aí ele começa a subir. Para continuar subindo, você vai ter que continuar insuflando aquele calor, mesmo porque à medida que você sobe, a atmosfera ela se esfria, então por um lado ela até ajuda na ascensão do balão, porque você vai encontrando camadas de ar mais densas e o balão de repente vai acelerando, né? Com aquela capacidade de aquecimento, a densidade vai ficando de total diferença e você vai regulando no queimador a taxa de aquecimento daquele invólucro. Aí que vem sempre o problema. Como é uma estrutura muito simples, estruturas simples trazem problemas quando você realmente perde o controle de alguma variável. Estruturas complexas, você tem uma margem de manobra maior. Então o balão é a estrutura mais simples para você decolar, é um balão. Até aquelas lanterninhas chinesas que o chinês inventou séculos atrás, elas subiam, né, com aquela luzinha e tal, aquela coisa toda. Se você me perguntar, a atividade de voo em balão no Brasil, ela é regulada? Não, de certa forma não. Ela é prevista no Registro Brasileiro de Aviação Civil, especificamente para os balões no artigo 103, mas ela define o seguinte, você não precisa ter licença de piloto de balão, então não é algo que eu preciso controlar você precisa apenas ter um registro numa associação que seja oficialmente cadastrada como uma associação que possui balões, e o balão em si, ele tem que estar registrado. Eu preciso saber os parâmetros desse balão. Mas o ponto crucial é que a operação não é controlada. Como seria num aeroporto, você pedindo autorização para uma decolagem, no aeroporto controlado, o balão não. Ele decola de onde quiser, de onde puder e tal. Desde as condições meteorológicas estejam visuais e que não haja, por exemplo, um impedimento de voo, de sobrevoo naquela região. Então, se houver uma área restrita de voo, ele não vai poder sobrevoar. Então, considerando aqui as regras do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil número 103, a operação de balão livre tripulado é permitida apenas para pessoas maiores de 18 anos. Então já é um problema. Levar crianças nesses balões já é um problema. Os pilotos de balões livres tripulados com finalidade puramente desportiva devem informar a qualquer pessoa embarcada que se trata de uma atividade desportiva de alto risco, por conta e risco dos envolvidos. Eu tenho uma proximidade muito grande com essa frase, com essa coisa, porque ao voar, por exemplo, planadores, e alguns dos planadores eram experimentais, ou seja, ele nunca entrou num processo de produção contínua, homologada, lá em São José dos Campos, onde eu comecei meus voos, havia inscrição na lateral do planador, né, no caso dos planadores, estou falando de planadores de dois assentos, então você ia levar alguém para um voo de passeio.
Então estava escrito ali do lado, experimental. E tinha uma tabela grudada na lateral ali da cabine, onde a pessoa, o passageiro ia sempre na frente. Tinha uma tabela ali escrito, esse voo é por conta e risco próprio, tal, segundo a norma e tal, que era anterior a essa aqui, era o RAB, né? Não era o RBAC. Então, você tinha que informar as pessoas de que o voo ali, numa nave experimental, não é que ela era insegura, apenas que ela não tinha passado em todo o processo de homologação e ela não era uma aeronave produzida em série. Existiam algumas protótipos, algumas aeronaves que foram produzidas, em algum momento a empresa decidiu não continuar a produção e ela parou o processo de homologação. Então, no caso dos balões, segue a mesma linha de raciocínio, um voo por conta e risco próprio. Vamos aqui dar sequência. Ó. Conforme o RBAC 113, o operador de aeronave não dispõe de qualificação técnica na ANAC, não havendo, portanto, qualquer garantia de segurança. Vocês estão vendo isso? Que não vê qualquer garantia de segurança? E a Agência Nacional de Aviação destaca que não pode garantir segurança dos desportistas engajados nessas atividades, cabendo a eles a responsabilidade pelo controle da exposição ao risco. Perceberam? Então, da próxima vez que você for fazer aquele voo de balão fofo, você leia isso aqui do RABC 103, tá certo? Apesar do número de acidentes fatais com balões no Brasil ser pequeno, nós temos uma certa efervescência nos últimos anos dessa prática desportiva, atraindo mais e mais pessoas. Então, o que a gente vai ter que avaliar é se nós estamos com os critérios de controle e risco dessas associações adequadas para o número de pessoas que deseja fazer esses voos. Eu ouvi um relato que diz, olha, essa cidade chegava a se fazer 100 decolagens de balões. Isso tem que ter um controle. Quando eu digo que tem que ter um controle, a aviação só se tornou algo bastante confiável quando os controles de risco saíram das mãos diretamente de quem pilotava as aeronaves. Os pilotos no passado, lá no final dos anos 50, começo dos anos 60, eram contrários à colocação de caixas pretas, naquela época ainda toscas, medindo o que estava acontecendo com o avião. Eles não queriam, eles achavam que era uma ingerência na pilotagem. Hoje um piloto, comandante de linha aérea, ele não faz nada além do que está no script para ele fazer. Ele não voa na altitude que ele quer, na velocidade que ele quer, com a potência que ele quer, não, e está tudo registrado. Se ele voar fora desse padrão, quando ele chegar, o diretor de voo vai dar uma canetada nele. Vai dizer, por que você fez isso assim, assim, assim? Então não tem macete mais na aviação comercial. Agora, nesse tipo de atividade dos balões, não. Então, aonde que eu vou colocar aqui para vocês, já indo para o final, que é o grande fator de risco numa situação dessa. Você colocou as 21 pessoas, o piloto mais 20. O peso, você fez algum controle de peso para saber se a média era 70, por exemplo? Então, pergunta número 1, você tem um controle de peso? Depois, em função das condições meteorológicas no local, em termos de temperatura do ar externo e a capacidade de insuflamento do balão, você tinha uma margem de segurança? No limite, se a temperatura que você encontrasse subindo não fosse tão baixa e a densidade já não fosse tão abaixo do que você jogou naquele receptáculo, você conseguiria acender ou não? Me parece que não, porque ele sobe e a partir de um certo momento, vejam, o grande problema desse acidente é que ele não consegue continuar acendendo. E não adianta você continuar colocando ali o propano, porque vai chegar um certo momento que a capacidade volumétrica daquilo ia atingir uma certa temperatura e aquilo tem uma inércia entre você aquecer e aquilo responder em termos da densidade, não acontece imediatamente com a aceleração de um carro elétrico, por exemplo, que você acelera e já dá o torque, não é assim. Há um delay. Então, se você vai encontrando camadas que não estão tão mais densas do que você imagina, e você muitas vezes começa a perder a altitude mesmo você continuando aquecendo. Talvez depois de vários segundos, aquilo
se reverta e aí você começa a ganhar altura de novo. Mas também depende de quanto de carga você tem, quantas pessoas você tem ali. Então, se no limite houve, por hipótese, uma queima de propano, que o balão não estava subindo, que isso é fato, ele não estava subindo. Ao atingir o que seria a temperatura, principalmente na parte mais próxima do queimador, se chegou na temperatura limite, aquilo de fato começou a pegar fogo. Aí, evidentemente, que numa situação dessa, imediatamente você vai para o chão, você vai pousar. Então, é óbvio que começou uma manobra de retorno o mais rápido possível, porque começou, com certeza, a ter algum distúrbio ali naquela estrutura, estou imaginando. Qual que é o problema que vem em seguida? Os balões, eles tocam o solo, mas ele ainda continua com uma capacidade de elevação muito grande. Você não simplesmente abre locais para jogar o ar fora, o ar quente, imediatamente. E aí ele tem uma tendência de dar um kick, ele tem uma tendência de voltar. Isso aconteceu dias atrás num acidente aqui próximo de São Paulo, onde um balão desses assim, né, penetra, aconteceu isso. Ele perdeu o controle, veio para o chão, quando ele bateu, um monte de pessoas já caíram no chão. Aí ele bateu de novo, uma das pessoas depois, pela altura do kick, ela acabou morrendo, né? Então, nesse caso, ele já vinha queimando, toca o chão, e aí, por algum motivo, o queimador, isso vai acabar porque tem muitas imagens e tal, por que o queimador continuou ligado? E aí ele faz, ainda com a estrutura um pouco danificada, faz com que o balão decole de novo. Nos segundos em que ele estava pousado ali, várias das pessoas, das 21, conseguiram sair. 8 ficaram dentro da nacelle, que foram levadas de volta, e aí acabaram sendo queimadas vivas. Sem dúvida que a investigação vai centrar, com certeza, se o combustor ali estava realmente desligado. O que numa situação de emergência, você sabe que um avião, numa emergência muito drástica, os pilotos, eles não saem da cabine até desligado tudo. Enquanto os comissários estão evacuando as pessoas por aqueles escorregadores, o cara não sai da cabine. Porque ele tem que verificar se um monte de circuitos elétricos estão desligados e pode propagar um incêndio depois de um toque com perda de trem, e o avião bate no local. Então a gestão, que a gente chama de gestão de cabine, em situações de emergência, isso vai ter que ser verificado. Você faz o que numa situação dessa? Você tem que ter um protocolo. Você está descendo, você vai bater no chão e tal, mas aquele treco continua ligado, porque você estava tentando ainda insuflar aquilo tudo. Então você tem que ter um protocolo, dizer, um dos itens é o seguinte: desliga esse negócio. Ainda que você fique preocupado em sair do cesto, mas tem um negócio ligado lá. Entende? Você deixou em algum momento aquele treco, então você tem que primeiro se concentrar no que é crítico. Depois você vai naquilo que é colateral. Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês, para quem chegou agora no Modernidade e Ciência. Existem outros vídeos aqui que eu comento sobre questões aeronáuticas. E se você gostou, se inscreva aqui no canal, coloque o sininho e vamos em frente no Modernidade e Ciência.